Agora sim, né? Um feliz sábado a todos. Eu falei para eles que eu queria microfone, porque assim ninguém ia perceber que eu estou nervosa. Vocês estão percebendo? Porque quando a gente fica com esse microfone aqui, eu não sei onde eu coloco a mão. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, ao convite, pelo irmão Daniel de estar aqui, e que o Senhor possa me usar para que eu não venha falar de mim mesmo, mas daquilo que foi estudado durante a semana, baseado na Bíblia, no espírito de profecia e também de irmãos que passaram por essas experiências e Deus não nos deixou ficarmos enganados. Não temos desculpa. Falei que a única coisa ruim de pregar no sábado é que eu estou muito mal acostumada. Eu estou acostumada a fazer o quê? Podcast. E podcast dura quanto tempo, mais ou menos? Então, eu vou tentar ao máximo. Estou brincando, vocês não vão ficar aqui 2 horas, não. A gente vai sugar aqui o máximo do assunto e depois vocês mesmos podem estudar em casa. Então, o primeiro livro que eu recomendo, a Bíblia Sagrada. Depois, o segundo livro, que tem muitas maneiras de nos ensinar, a Grande Controvérsia. O outro livro, Enganado pela Nova Era. Quantos aqui já leram esse livro? Levanta a mão. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Esse livro, claro, quase ninguém leu, mas tem um outro, Viagem ao Sobrenatural. Quantos leram? Quero que vocês levantem a mão. Ainda assim é pouco. Para o tempo que nós estamos vivendo, é muito pouco. Nós temos estudado sobre vários assuntos, mas algo me chama a atenção, porque nós, como povo adventista, no tempo em que nós estamos vivendo, nós temos dedicado pouco tempo para estudar as artimanhas de Satanás para enganar o povo de Deus. E eu digo isso no geral. Não só as pessoas aqui, mas eu digo num contexto adventista em si. E quando você vai para o mundo lá fora, irmãos, eu fiquei chocada. Não que eu não soubesse, mas o quanto isso tem avançado e o quanto o mundo está preparado para receber Satanás, personificado de Cristo. E você que está aí sentado, você sabe a verdade e você não tem estudado como Satanás vai enganar as pessoas, inclusive você que está aí sentado e até mesmo a mim que estou aqui pregando. Ninguém está inerente a este engano. Porque a Bíblia diz que, se possível for, enganaria quem? Os próprios escolhidos. Há um povo escolhido aqui nessa terra. Há um povo que surgiu de uma profecia. Há um povo que tem uma responsabilidade perante esse mundo. Esse povo é o adventista do 7º dia. E por que é que nós não estamos cumprindo esta missão em especial? É bom falar sobre o amor de Jesus, queridos, é primordial. O plano da salvação, com certeza. E como as pessoas estão sendo enganadas, não é importante? Não é importante falar sobre isso? E você vai ver que está sendo muito mais difícil pregar o evangelho nos nossos dias, porque tem uma coisa que está sobressaindo a palavra de Deus, não só lá fora, mas no nosso meio também, que é a sua experiência. E isso é um dos pontos onde Satanás vai enganar o povo de Deus, a sua experiência. E você não está consciente disso. E você está sendo enganado dia a dia, dormindo num berço esplêndido, como se você não tivesse que se levantar e lutar contra as forças das trevas que estão dominando este mundo. E nós estamos adormecidos. As nossas crianças também estão adormecidas e vocês vão ver o porquê. E muitas vezes a responsabilidade é você, pai, e você, mãe. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9. Acho que eu vou pedir para vocês irem me ajudando, porque se eu for abrir tudo aqui, a gente precisa ganhar tempo. O outro, Mateus capítulo 24, 23 e 24. O outro, Apocalipse 3,
Desculpa, 13, 13. Lucas 21, 28. Lucas 21, 36. E eu vou ler o restante. Quem for achando, queridos, por favor, levante-se. Não sei se é necessário dar um microfone para essa pessoa ou leia bem alto, mas eu gostaria que você acompanhasse também na sua Bíblia. Então, quem achou 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9, por favor, pode ler. Então, prestar atenção no 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, queridos, poder, sinais e prodígios. Eu quero que vocês vão guardando essas palavrinhas, prodígios de mentira. O próximo, Mateus 24, 23 a 24. Que grave isso, queridos. Se possível fora, enganaria os próprios eleitos. Porque ele vai estar fazendo o quê? Tão grandes o quê? E maravilhas. Lucas 21, 28. Isso. Ou quando essas coisas... E a gente vai ver que essas coisas, queridos, elas já estão muito avançadas. E Ellen White fala que um dos sinais que Jesus está às portas é essas maravilhas de Satanás. E às vezes a gente se apega a outras coisas e esquece de estudar o que Satanás está fazendo com o nosso mundo e também dentro da nossa igreja. Lucas 21, 36... Quanto tempo você tem que vigiar? Todo o tempo. Uma pergunta que eu gostaria de que vocês me respondessem. Quantos aqui oram em específico todos os dias para falar assim, Senhor, não permita que eu caia no engano de um anjo caído. Não permita que eu seja iludido por um demônio. Vocês fazem essa oração? Deveriam fazer. Porque Satanás, ele está ao nosso encalço. Em todos os momentos. 1 Timóteo 4, 1. Timóteo 4, eu estou no 1, desculpa. 4, 1 diz assim, Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com o ferro quente. Aonde será que isso vai acontecer, queridos? Lá fora? Aonde isso vai acontecer? No povo escolhido de Deus. Então, esses espíritos são o quê? Enganadores. Às vezes nós temos uma falsa ilusão em pensar que Satanás, ele vai aparecer para nós personificando alguma pessoa que já morreu. Faria sentido para você? Não. Você sabe que quando a pessoa morre, ela está onde? No pó da terra. O único que tem a imortalidade, quem? É Deus. Seria uma tentação para você isso? No nosso meio? Não. Mas e se viesse de uma outra forma? Será que seria uma tentação?
Será que se você visse alguma coisa, ouvisse alguma coisa, será que isso para nós seria uma tentação nos nossos dias? Se você visse curas, Vânia, curas, a gente vai ver que quem é que cura nos nossos dias? Não estou dizendo que Deus não pode curar, não é isso que eu estou dizendo. Mas essa não é a forma de Deus trabalhar nos nossos dias. E vocês precisam estar cientes disso, porque vocês vão ver curas que não provêm do trono de Deus, no nosso meio. E o Efésios 5:11, alguém achou? Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler. Ok. Você tem autorização, você como um cristão adventista do sétimo dia, para ter algum contato com as trevas? Lembra da orientação que Deus deu a Saul? E depois o que ele fez lá quando ele foi buscar o profeta Samuel? Quando ele fez isso, aconteceu uma coisa muito importante quando ele deu esse passo. Ele perdeu o quê, queridos? A proteção de Deus. Hoje, nos nossos dias, eu quero abrir um parênteses aqui em relação às crianças. Nós não temos autorização a ter nenhum contato com as obras das trevas. E nós temos hoje as nossas crianças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não estou falando para as pessoas lá de fora, mas vocês vão entender. Hoje as crianças, elas assistem certos tipos de desenho que são representados por entidades demoníacas. Vocês sabem disso, sabem ou não sabem? Então nós temos vários desenhos que é lá da mitologia grega, que quando você vai estudar a fundo, aquilo são demônios. Vou citar alguns. Hulk, Homem-Aranha, Super-Homem. Vamos lembrando. Tem Batman. Queridos, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam sinceramente. Quem em sã consciência vai colocar no seu filho uma representação de um demônio? Quem em sã consciência? Como que você tem coragem de vestir o seu filho com algo que representa as trevas? Como você tem coragem de comprar um brinquedo para o seu filho que representa um anjo caído? Aquilo é uma entidade. Você é adventista do sétimo dia. Por que você faz isso? Você acha que isso não tem nada a ver? Se você acha que isso não tem nada a ver, é exatamente o que Satanás queria que você pensasse, ó. Você está enganado. É isso mesmo. É isso que ele fez ao longo de tempos. E hoje você veste. As nossas crianças estão sendo vestidas com representações demoníacas. E nós achamos que isso não tem nada a ver. Você acha que isso não entristece o coração de Jesus? Você acha que isso não entristece o coração de Jesus? Eu estou falando para você que conhece. Para você que é um adventista do sétimo dia. Eu não estou falando para as pessoas que não têm luz sobre isso. Gostaria de ler um texto, tá, no Grande Conflito, antes de entrar nos slides. Isso aqui é para nós. Está na página 483. Enquanto os homens são ignorantes dos seus enganos, este vigilante inimigo está sobre o seu caminho a cada momento. Quantos momentos, querido? Cada momento. Ele está introduzindo sua presença em cada canto do lar, em cada rua de nossas cidades, nas igrejas, nos concílios nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando em todo lugar as almas e corpos de homens, mulheres e crianças. Às vezes, Satanás tem acesso à sua casa por aquilo que você tem dentro da sua casa. Aqui diz assim, em cada canto do lar. Você já parou para pensar como Satanás tem acesso a cada canto do lar, queridos? Ele só pode ir
aonde tem algo que o represente. É ou não é verdade? Ele só pode estar aonde a sua presença é convidada. Esteja você consciente ou não. Porque se você estiver inconsciente, melhor é ainda para ele agir. Porque nos nossos dias, saiba você que Satanás, ele age por trás das cortinas. Não tem aquelas possessões demoníacas que nós com certeza sairíamos correndo, faríamos jejum, vigília e estaríamos orando ao Senhor. Mas como não tem essas manifestações dentro do povo de Deus, nós chegamos a pensar que Satanás não age. Isso é um engano. O que dentro do seu lar está dando acesso aos seus filhos? Se eu levantasse a mão aqui para os pais que têm filhos e eu perguntasse: é fácil fazer o culto com as crianças de manhã e à tarde? Queridos, é uma luta espiritual. Mas nós temos poder para vencer em nome de Jesus. Ele também usa as nossas crianças. E muitas vezes quem dá o acesso é você. É você que compra. É você que dá. É você que permite assistir. Mas isso, Vânia, não tem nada a ver. Está sendo enganado. Vamos continuar aqui. Satanás está procurando continuamente vencer o povo de Deus, rompendo as barreiras que o separam do mundo. Queridos, nós temos uma promessa. Quando nós estamos sob o cuidado de Cristo, nós temos anjos que nos guardam. Mas quando você rompe essa barreira, você está correndo um risco tremendo que pode custar a sua salvação eterna. E nós não damos a devida importância sobre isso. Nós achamos que Satanás está dormindo. A gente acha que a nossa prova é só quando sai o decreto dominical. Queridos, que ilusão! Enquanto muitos estão preocupados com o decreto dominical, você está sendo ocupado por outras coisas para que você não perceba o tempo que você está vivendo. Satanás criou hoje ferramentas para que você perca o máximo de tempo possível. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe. Não sei quantos de vocês sabem qual foi o objetivo de criar a televisão. Eles queriam materializar os espíritos, queriam que fosse um canal. E aí, se a gente olhar para trás, irmãos, eu olho para a minha vida, quanto tempo eu perdi na frente de uma televisão. Porque no livro Viagem ao Sobrenatural, o sacerdote fala ao Jorge Morneau que Satanás criou a televisão para que o povo perdesse tempo, para não ter tempo para orar e para estudar a Bíblia. Só que aí, as coisas evoluíram. Depois eu vou ler um texto aqui que fala da tecnologia. Hoje, o que você tem na mão? Agora, pense na última semana que você passou da sua vida. Tem até um aplicativo que você pode baixar, que ele controla, às vezes, o tempo que você ficou no celular, em grupos de WhatsApp, rede social, e ele vai colocar lá. Queridos, faça uma anamnese da sua vida. Quanto tempo nessa semana você passou com isso daqui? Sabe o que isso chama? Engano. Satanás está fazendo o povo de Deus perder tempo com isso daqui, para que não tenha tempo para isso daqui, para que não tenha tempo de orar, pedindo a Deus proteção, para que não sejam enganados pelos anjos caídos. Porque se o povo de Deus não estuda a Bíblia, se o povo de Deus não ora, você é uma pessoa em potencial para cair nos enganos de Satanás. Quem é que vai vencer, queridos? Se não tiver firmado na palavra e não tiver firmado em oração, como é que você vai vencer? Aí você olha para o mundo lá fora, o mundo está acreditando na imortalidade da alma e você acha que aqui dentro você está salvo disso e você não está. É diferente. O engano usado no mundo é um e o engano usado aqui dentro é outro. No tempo que nós estamos vivendo, você precisa de tempo para orar? Você precisa de tempo na palavra de Deus para não ser enganado? E o que você está fazendo? Ferramentas inventadas, tecnologias inventadas por Satanás. Não estou dizendo para você jogar o seu celular fora, não é isso que eu estou dizendo, eu espero que você me compreenda. Mas eu estou dizendo que isso daqui, você não pode passar mais tempo com isso do que na palavra de Deus.
a não ser as pessoas que trabalham. Eu não estou julgando aqui, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Tempo ocioso. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês. Ninguém está... desculpa, está no 491 do Grande Conflito. Ninguém está em maior perigo de cair sob a influência dos espíritos maus que os que, a despeito do direito e amplo testemunho das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Você conhece a Escritura? É para você esse texto. Então, vou ler de novo. Ninguém está em maior perigo de cair sob a influência dos espíritos maus que os que, a despeito do direito e amplo testemunho das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Enquanto ignoramos suas astúcias, têm eles quase inconcebível vantagem. E muitos obedecem às suas sugestões, enquanto supõem seguirem os ditames de sua própria sabedoria. Esta é a razão pela qual, à medida em que se aproxima o fim do tempo, quando Satanás trabalhará com maior poder para enganar e destruir, ele propaga por toda parte a crença de que ele não existe. Se você acha que essas coisas não têm nada a ver, aquilo que Satanás propagou tem efeito na sua vida. Funcionou? Funcionou. Muitos colocam também seus filhos para assistir filmes, onde tem sessões espíritas. Quando você liga a sua televisão e você assiste um filme espírita, saiba que você está se comunicando com o reino das trevas. E você, como filho de Deus, é proibido de você ter comunicação com as trevas. Você acha que não tem nada a ver? O plano de Satanás está sendo eficaz na sua vida. Agora vamos além. Jogos. Queridos, os jogos, muitos, se não todos deles, têm o quê? Feitiçaria e ocultismo. E aí, e as músicas, fora as músicas, aí os seus adolescentes, os nossos adolescentes passam horas no quarto. Aí as mães falam assim para mim: Vânia, é melhor ele estar lá no quarto do que eu buscar ele numa biqueira. Queridos, tem alguma diferença? Não tem diferença. E muitas vezes isso é com o nosso próprio consentimento. Às vezes os pais compram esses jogos para os seus filhos. Tem um jogo que está sendo super esperado pela juventude em si, no mundo inteiro, que é o acho que é o PS6, se eu não me engano, que em 10 horas teve 100 milhões de visualizações. Olha que 100 milhões de visualizações. E quando eu fui ver o trailer desse jogo ontem, é de chorar. GTA, né? GTA 6. Não sou muito boa de negócio de videogame. GTA 6. Então, assim, está uma febre entre os adolescentes, entre os jovens e também entre os adultos. Porque muitos já jogaram esses jogos, muitos. E você vê a pornografia que é exposta, a música que é colocada, e agora vai ter um diferencial nesse jogo. É a parte gráfica, que é quase uma coisa real. Agora imagina, o mundo está preparado para receber a Satanás. O mundo está preparado. E nós aqui também estamos sendo enganados. O último daqui, aqui, ó. É porque ele se mascarou com perfeita habilidade que a questão tão largamente perguntada é: existe em realidade tal ser? Esta é uma evidência de seu sucesso em fazer com que teorias apresentando mentiras em relação ao claro testemunho das Escrituras sejam geralmente recebidas no mundo religioso. E porque Satanás pode tão facilmente controlar as mentes daqueles que são inconscientes de sua influência, que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, desvendando-nos as suas forças secretas e assim colocando-nos em guarda contra os seus assaltos. É importante estudar como Satanás age? Se não fosse importante, não teria sido revelado.
E se você está inconsciente da sua presença, ele age da mesma forma. Queridos, Satanás ele tem o poder de implantar pensamentos em sua mente. Não, Vânia, não tem. Tem. Ele tem o poder de fazer isso. E você acha que esses pensamentos são o quê? Seus. Porque você está inconsciente da influência de Satanás. Vocês estão me acompanhando aí, né? Deus fez plena provisão nas Escrituras para o nosso preparo contra o engano. E não teremos desculpa se pela negligência à palavra de Deus não formos capazes de resistir às artimanhas do maligno. Precisamos vigiar e orar. Precisamos diariamente estudar as Escrituras com dedicação, para que não sejamos enganados pelo erro ilusório que parece verdade. Sabe aquele seu estudo da Bíblia correndo de 15 minutos? Não é esse que vai te preparar. Nós estamos aqui no campo e às vezes nós pensamos que somos privilegiados, mas nós corremos o mesmo risco de entrar num frenesi de trabalho e de cuidados com as coisas daqui da roça, que a gente não consegue ter essa qualidade aqui. Nós não conseguimos fazer isso daqui e estudar diariamente com dedicação para não sermos enganados. Testemunho 5. Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína geral que está para vir sobre a terra. Queridos, vocês já pensaram no que é essa ruína geral? O irmão Alexandre até viu aqui. Mas às vezes a gente acha que a ruína geral é a Terceira Guerra Mundial, é o decreto dominical. Queridos, a ruína geral é o quê? Satanás personificando a Cristo. A ruína geral é este mundo está em comunicação direta com os anjos caídos. Demônios personificados de anjos em contatos com os seres humanos, enganando em todos os lugares. Isso é uma ruína geral. Isso é uma ruína geral. E às vezes a gente não se apercebe. E o mundo está sendo envolto nessa ruína geral. O grande conflito que fala, né, que a imortalidade da alma e o espiritismo, eles vão o quê? Se unir. Ah, não, Vânia, espiritismo aqui no nosso meio, eu vou só mudar a palavra, no nosso meio chama-se espiritualismo. Por que que muda? Porque Satanás muda para poder tentar o povo de Deus. Você acha que nós, como eu comentei, nós não vamos acreditar em vida após a morte? E até os nossos pioneiros, queridos. Anjos personificaram pessoas que já tinham morrido da sua família, para os nossos pioneiros, e eles falavam assim, eu sei que não existe vida após a morte. O que Satanás tinha que fazer? Tinha que ir embora. E agora no nosso meio, né? Haverá mensagens espúrias provenientes de pessoas em todas as direções. Levantar-se-á um após o outro, parecendo ser inspirado, quando eles não têm a inspiração do céu. No nosso meio, no nosso contexto, não estou falando no contexto da verdade presente, eu estou falando no contexto adventista. Isso acontece ou não? Muito. Isso acontece e muito. Quando eles não têm a inspiração do céu, mas estão sob o engano do inimigo, todos os que aceitarem suas mensagens serão desencaminhados. Portanto, andemos circunspectamente e não abramos a porta de par em par para o inimigo entrar por meio de impressões, sonhos e visões. Leiam de novo e repitam. Olha, você não pode abrir a porta de par em par para o inimigo entrar por meio de quê, irmãos? O que são impressões? Impressões é a sua experiência. Ah, eu tive a impressão. Queridos, é fácil ou difícil falar contra a experiência de alguém? É muito difícil. Nós temos uma cientista aqui no Brasil. Ela é doutoranda pela USP de São Paulo. Deixa eu até ver aqui o nome dela. Beatriz Caruccio. E ela fez uma pesquisa com 350 pessoas, essa é uma pesquisa recente, sobre a experiência de quase morte. Quantos já ouviram falar nisso? Experiência de quase morte. Então, ela acompanhou essas pessoas dentro de um hospital, ela é psicóloga,
inclusive crianças, e onde pessoas sofreram parada cardíacas, tiveram derrames, ou seja, que tiveram essa experiência de quase morte. Não que eu acredite nisso, né? Mas eu estou citando aqui do estudo. E aí ela relatou que a maioria dessas pessoas, se não quase 100%, relataram quando eles tiveram essa experiência. Muitos tinham a impressão de sair do corpo e ver o seu próprio corpo ali estendido. Outros, durante essa experiência de quase morte, viam uma porta, isso aí eu que tenho certeza que vocês já ouviram, uma porta aberta ou uma luz lá no fim do túnel, clara e brilhante. Outros, era como se Deus aparecesse para eles e falasse, volta porque você ainda tem uma missão. E em 100% deles, viram pessoas que já tinham morrido da sua família. 100% das 350 pessoas, 100% tiveram contatos com pessoas que já tinham falecido, inclusive crianças. E nas crianças tem um detalhe importante. Essas crianças que viram seus entes falecidos, elas não os conheciam. Sabe como que elas reconheceram essas pessoas que tinham visto? Em fotos de álbum da família. Aí você vai lá e fala para ela assim, isso não existe. É fácil ou difícil? Ela sentiu, ela teve uma experiência. Como você vai falar que ela não sentiu isso? Entende como as coisas não são tão simples? Para você simples acreditar que não existe vida após a morte. E para essas pessoas que têm experiência. E sabe por que Satanás traz pessoas que são próximas de você, ou pai, ou mãe, ou até filho, tem um objetivo. Inclusive o sacerdote fala para o Jorge Morneau no livro, porque mexe com a sua emoção. Imagina um pai que perdeu um filho, e agora esse filho aparece para ele. Mexe ou não mexe com a sua emoção, queridos? Demais. Nós temos histórias no nosso próprio meio. E aí uma filha pegada à mãe, essa mãe morre, e depois ela aparece. É a experiência dela. Como você vai falar, Vânia, que não existe? Como é que você vai falar, se é a experiência dela? Então, queridos, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus para poder falar para essas pessoas que essas experiências são produzidas por um único ser. Um único ser que eu digo assim, eles são muitos, mas são produzidas por quem? Por Satanás. E sabe qual que é a conclusão que ela chegou nesse estudo? Foi isso que comprova o que diz no texto de Espírito de Profecia. Eles concluíram depois, quando ela entrevistou todas as pessoas, que essas experiências foram capazes de mudar a sua crença. O quê? Essas experiências foram capazes de mudar a sua crença. Tem poder ou não tem? Tem poder, queridos. Elas acreditavam em algo, ou podia ser que elas nem acreditassem nisso, como tem relato de muitos deles. Mas após uma experiência, algo sobrenatural, agora eles mudaram a sua crença. Então veja que você está lidando com artimanhas de anjos caídos. Você precisa do Espírito Santo, você precisa da proteção de Deus para levar essa mensagem a essas pessoas. Deixa eu ver só aqui, ó. Essa aqui é a experiência de quase morte. É como se a pessoa tivesse a sensação de sair do corpo. E a gente vai ver depois numa história bem triste que aconteceu aqui no nosso meio. Esse daqui é um Cuidado com os Anjos. Alguém já viu esse filme? Foi feito com a ajuda lá do Scott Myers, se eu não me engano. Ele fez várias entrevistas com o Jorge Morneau, e onde ele reproduziu esse filme para que fosse uma forma de alcançar as pessoas lá fora, né? E esse daqui, eu não me lembro o nome dele, mas ele saiu recentemente no vídeo do Walter White. É uma família que vive lá nos Estados Unidos, e eles já tiveram contato com OVNIs, com esses seres extraterrestres, de ver essas coisas assim. E ele tinha ficado chateado, e ele disse que não ia mais falar sobre isso. E aí, no dia que ele decidiu não falar mais sobre isso, e na casa dele, as crianças, assim, da idade dos meus filhos, à noite, eles veem coisas flutuando, janela abrindo e fechando, coisa caindo no chão. Eles levantam à noite, queridos, e eles esbarram com esses seres.
trombam nesses seres, mas não pensa que é só algo, pontual. Quando você vai na internet buscar esse tipo de coisa, queridos, olha, tá cheio de pessoas contando que tiveram experiências parecidas. Você não consegue nem ler os comentários de tantos que são. Então veja que, olha o que está acontecendo lá fora. E a gente está aqui achando, não, Vânia, quando saiu o decreto dominical, porque agora eu já estou no campo, e porque isso, porque... E o mundo está sendo enganado. A sua família está sendo enganada. E você sabe a verdade. Como é que se combate isso, queridos? Com a palavra de Deus. Só que com a palavra de Deus, o Espírito Santo, porque é sobrenatural. E não sei quantos sabiam. Quem vocês acham, quer dizer... Qual país vocês acham que é o mais espírita do mundo? Alguém quer chutar? Brasil. Vocês sabiam disso? E a gente acha que o brasileiro, ele é cristão. Ele não é cristão. Ele é católico espírita. E qual a região do Brasil onde teve mais aparecimentos de seres extraterrestres? Vocês sabem? Minas. É fácil pregar para as pessoas aqui em Minas? Aonde é um dos lugares onde tem menos igreja adventista? E quando tem, você entra e consegue contar quantos membros estão frequentando. É verdade ou é mentira? Sabe por quê, queridos? Porque é algo sobrenatural que está mantendo essas pessoas no engano. Se é algo sobrenatural, você vai ter que trabalhar sobre o poder de quem? De Jesus. Nós vamos também ter que consagrar a nossa vida para alcançar essas pessoas. Oração intercessória, jejum. Agora, se nós estamos adormecidos, como é que você vai lá falar para ela que ela está no engano se você está enganado também? Por que que a nossa obra não avança aqui nesse estado? Porque há um poder sobrenatural. Se vocês forem conversar, tem vizinhos aqui. Um vizinho meu, ele já viu, e não foi só ele, foram várias pessoas que viram como se fosse um ônibus, e depois esse sumiu. E aí, quando você vai estudar um pouquinho mais, você sabe que a Força Aérea Brasileira sabe de tudo isso, que eles têm muitas coisas relatadas, e que não é chegado até nós. Aí você vai um pouquinho além, o Pentágono tem como se diria assim, um departamento que cuida somente de seres extraterrestres, ou seja, objetos não identificados. Desculpa, OVNIs, objetos não identificados. Por que que o Pentágono tem um departamento só que cuida disso? E às vezes a gente fala assim, não, Vânia, isso é mentira. Queridos, não é mentira. Satanás está preparando este mundo para receber pessoas supostamente que vêm de outro planeta para salvar o planeta Terra. O mundo está acreditando nisso, porque Satanás ele acha que de alguma forma ele pode impedir a volta de Jesus. Ele acha e vai enganar as pessoas em relação a isso. E ele está fazendo preparativos, incentivando as pessoas a se prepararem para que, como se fosse uma guerra interestelar. Qual a intenção de uma guerra interestelar? Por onde Jesus vai voltar? Centurião de Órion. Vocês sabem que o centurião de Órion ele está se abrindo com uma velocidade que eles não conseguem explicar. Isso nos nossos dias. Está se abrindo para quê, queridos? Quem vai vir por ali? E você acha que não está próximo de Satanás se aproximar aqui desse mundo e enganar as pessoas? E aí, só resumindo, depois vocês assistem lá. Quando ele disse que não ia mais falar sobre isso, ele teve uma experiência ali sobrenatural, onde uma vaca caiu em cima dele, e essa vaca tem um contexto bem demoníaco, da onde ela vem, ela é como se fosse um deus, lá do antigo egípcio. E ele viu esse ser. Querido, você ia sair correndo quando você visse esse ser? Ele é feio? Tem chifre? Você está vendo chifre? Está vendo rabo? Parece até uma mulher. Não é um ser majestoso? E aí, esse amigo dele que está do lado dele é um pintor. Então, ele fez essa tela baseado naquilo que ele relatou e ele tem isso dentro da casa dele. E esse ser falou para ele que ele era uma família escolhida para falar para as famílias nos Estados Unidos se prepararem, porque ele estava chegando.
Agora a gente vai para o nosso contexto adventista, porque eu tenho 6 minutos. Vamos ver se eu consigo. Acho que muitos de vocês não estão familiarizados com essa foto. É desse livro, Cuidado com os Anjos. Muitos de vocês conhecem a história. Essa é uma moça adventista que ela começou com um pequeno grupo na casa dela, lá no estado de Oregon. E o intuito desse pequeno grupo era se reunir e orar, porque eles queriam saber uma forma melhor de agradar a Deus. E eles também queriam conhecer os seus anjos da guarda. Só que só um ponto interessante antes. Ela, antes de iniciar esse pequeno grupo, estava tendo um... Sabe quando tem essas sessões para expulsar demônio? Como exorcismo. Ela ficou sabendo disso, e a outra, que é a Sharon, também. E elas ficaram muito curiosas quando uma mulher adventista, ela era especialista em expulsar demônios. E eles foram para essa sessão, por isso que eu falo, cuidado aonde você vai. Cuidado com aquilo que você vê, porque você pode retirar a proteção de Deus, porque Deus respeita o livre-arbítrio. A regra do grande conflito, livre-arbítrio. Nunca se esqueçam disso. E ela foi e assistiu essa sessão de exorcismo, só que tinha um detalhe. Essa menina que expulsava demônio, ela chamava os demônios pelo nome e conversava e perguntava o que eles estavam fazendo na vida daquela pessoa. Queridos, nós temos autorização para conversar com demônios? Nenhuma. Isso já é um sinal de algo falso. E depois, então, eles começaram a se reunir. E ela recebeu sonhos, recebeu visões, e ela via os anjos. Eles começaram também a ouvir, eles cantavam junto com os anjos. E na casa dela, durante 3 anos, morou uma pessoa que tinha 500 anos. Na casa dela, convivendo com eles, comiam com eles, imagina. Isso, todos adventistas do 7º dia. E eles então se reuniram e o grupo foi aumentando, só que ficou restrito a 20 pessoas. Só que com 5 anos que ela estava tendo visões, e assim, eu não vou contar tudo, porque eu quero que vocês leiam o livro, o que eu quero pontuar é alguns pontos chaves. Ela achou que tinha uma missão especial e os anjos apareciam para ela e fazia ela se sentir especial. Esse grupo era especial. E muitas vezes a aparição de anjos no nosso meio, ele tem a ver com a exaltação própria e presunção, porque a gente acha que isso não vai acontecer conosco. Você está enganado. E esses seres, queridos, eles eram lindos, eles eram bondosos, eles eram queridos, eles faziam coisas boas para eles, para esse grupo. Eles não se apresentavam como um demônio, por isso eles não se aperceberam. E tinha coisas na vida deles que eles revelavam, esses anjos. E chegou ao ponto, queridos, deles amarem esses anjos como se fossem amigos íntimos. Olha o engano de Satanás. Olha o engano. E aí eles contavam que iam para o céu, contavam várias coisas que iam acontecer aqui, que Jesus estava perto de voltar. E isso começou na década de 83, 1983. E quando você vai ler o livro do Roger Morneau primeiro, o sacerdote revelou para ele que a partir da década de 50, os anjos de Satanás, ou seja, os espíritos, as entidades, elas começariam a se manifestar para a humanidade. Então, hoje é tão aceito, não é porque começou ontem. Olha, na década de 50, eles começaram então a se manifestar. Só que teve um detalhe. Ela perguntou do gato dela. Isso eles já estavam envolveram aquele grupo de pessoas. Perguntou para onde que o gato ia. E ele respondeu que o gato ia para o céu. Isso não é nada tirado da cabeça do Roger Morneau. Ele estudou um processo de 1.900 páginas. Isso saiu nas notícias, nos jornais, isso foi para julgamento. Então, ele não tirou da cabeça dele. Na verdade, ele relutou a escrever esse livro, ele não queria escrever. Foi por conta dos enganos no nosso meio, no meio adventista, que ele escreveu esse livro. E quando essa mulher engravidou, um anjo falou para ela que ele ia, então, passar para outra pessoa e revelou para ela quem seria essa pessoa, que é essa daqui, a Sharon. Essa daqui do lado esquerdo.
e a irmã dela, que seria a Débora. Ela foi escolhida, agora ia passar para ela essa questão de ver anjos, ter o contato. E a outra parou de ver, realmente. Só que sabe quem foi que recebeu o dom? Um filho dela de 9 anos, a idade do meu filho. Ele começou, então, a ter comunicação com os anjos. E, queridos, o negócio é tão assim... A forma como Satanás age, ela é tão enganosa. Porque um dia esse menino estava na cama dele, quando ele começou já a receber a visão e ter o contato com esses anjos. A cama dele tremia tanto, como se fosse lançar ele fora. E ele falou para a mãe dele, olhou embaixo da cama, e tinha um demônio embaixo da cama. E ele falou, mãe, vamos orar. E ela orou em nome de Jesus. E pediu para que o anjo dele destruísse aquele demônio. E o anjo dele destruiu aquele demônio. Você ia acreditar, queridos, que esse anjo que está do seu lado, destruindo um demônio na sua frente, é um falso anjo? Nessa história aqui do Roger Morneau, queridos, ele sai de um centro de uma nova era. E é revelado para eles que tudo aquilo que ele estava vendo dos espíritos, aquilo era Satanás, e que agora eles tinham que mudar o centro deles, era para ser uma igreja cristã. E agora ele começa a ter revelações com Jesus. E ele achando que aquilo, que ele tinha um líder espiritual, que aquilo era demoníaco. Mas, queridos, era ambos o mesmo poder. Era o mesmo poder que agia dessas formas. E aí, para resumir a história para vocês, elas foram tão enganadas. E Satanás falou que elas tinham uma missão a cumprir. Por isso que queridos, prestem atenção. Se no nosso meio há pessoas que estão sendo influenciadas por materialização, ouvindo vozes, tendo sonhos e visões, nos nossos dias essa não é a forma de Deus trabalhar. Neste contexto da história. Porque quem é que vai trabalhar dessa forma? E se pessoas estão tendo esse tipo de contato, você pode ir lá ouvir o que ela está pregando? Quem disse que você está seguro? Quem é que disse? Se você sabe que é um engano, não há nada garantido que você pise num terreno encantado de Satanás e você saia de lá sem uma influência. A semente pode começar pequenininha, para Satanás não importa. O que importa é que a semente floresça e dê seus frutos. E quando um casal percebeu o que estava acontecendo nesse grupo, eles eram recém-adventistas de 1 ano, eles prepararam todo um material baseado na Bíblia e no texto de Espírito de Profecia. E foi falar com o esposo dela, que é o David, esse daqui. E no dia que ele chegou lá com a Bíblia e com os textos, ele recebeu uma ligação. E nessa ligação o David recebeu uma pessoa do outro lado da linha falando que 10.000 demônios tinham entrado na casa dele. Teria condições agora dessa pessoa falar para ele a verdade? Não, não teria. Satanás estava impedindo para que eles não soubessem a verdade. Esse casal deixou esse grupo. Mas aí o que aconteceu com essas meninas? Satanás foi causando um estafe mental. Como é que ele causou um estafe mental? Eles começaram a roubar. E Satanás não permitia que as câmeras de segurança pegassem. E ainda, olha o que Satanás fazia, mudavam a feição deles cada vez que eles entravam, porque eles entravam mais de 5 vezes na mesma loja, saíam com televisões grandona e ninguém via. Eles roubaram mais de 50.000 objetos. Vocês têm noção disso? Aquele grupo. E quando ela chegava em casa, ela e a irmã, e o irmão também, o menininho recebia assim, agora vocês têm que ir furar pneus de carro, porque essas pessoas que vocês vão furar os pneus do carro são pessoas que já estão sob o poder do inimigo. E aí, muitas vezes, ela estava jantando e ela recebia essa missão e eles saíam. E aí, a mente delas, queridos, sobrecarregada. Eu gostaria de ler até um comentário com vocês em relação a isso. Lá em Lucas 21, que é para a gente... Aqui, 21, é no comentário da Bíblia Legado. Está lá embaixo, no comentário do 21:34. Na segunda palavra, em negrito, está escrito assim, ó. Os intemperantes estão sob o domínio do demônio. Por que eu estou colocando isso? Porque a intemperança não é só alimentação.
A gente tem uma ilusão de achar que quando Ellen White fala de intemperança, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? A alimentação. O excesso de trabalho é intemperança? É. O comer demais é intemperança? Aí diz assim: os intemperantes estão sob domínio de demônios. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre nos lembrar de que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que, de momento, se acham sob o poder de um demônio. Sede pacientes e mansos. Isso aqui, queridos, pode acontecer comigo. Se eu for intemperante em alguma coisa da minha vida, o que eu estou favorecendo para quem agir na minha vida? Um demônio. E aí a missão que eles tinham para para essas duas mulheres, eles tinham que tirar a vida dessa, e elas eram amigas. A missão que Satanás tinha. Ele disse que esses dois e o filhinho, Deus tinha levado o espírito deles para o céu. Queridos, eu estou falando de adventista de 4ª geração. Eu não estou falando de pessoas lá de fora. E isso aconteceu no nosso meio. E às vezes as pessoas elas não querem saber. Ah, não, Vânia, você está falando das obras de Satanás. Queridos, você tem que estudar como que o inimigo age. Como é que você vai se preparar se você não sabe? E aí falou para elas que o espírito delas, o espírito não estava... Tem separação entre espírito e corpo? Não. E elas estavam tão enganadas que elas não perceberam. Então elas foram lá, tiraram a vida da sua amiga, Line, atiraram nele e atiraram no seu filhinho de 3 aninhos. E ela não atirou assim de longe, ela não atirou de longe, ela foi próximo. Ela foi muito próximo. Vocês conseguem imaginar, em sã consciência, uma pessoa, adventista do 7º dia, cometendo tal atrocidade, ao mando de anjos, que seriam anjos de luz? Para chegar nesse processo, queridos, demorou 8 anos. 8 anos ou 5? Eu não lembro agora. 83 até 88. 5 anos. Que eles estavam sendo iludidos. Satanás apareceu para eles logo de cara falando esses enganos? Não. Conquistou coisas sobrenaturais. Eles tinham o poder de cura. Eles tinham o poder de cura. Colocava a mão em algum deles que estavam ali doentes e eram curados. E eles não se aperceberam. Sabe quando foi que ela percebeu que ela estava enganada? Quando ela foi presa. E tem o vídeo. Porque naquela época os Estados Unidos é muito avançado do que nós. E eles têm o vídeo da casa, da onde aconteceu isso. Você consegue ver ele correndo, porque ele não morreu, mas o filhinho ficou paraplégico e a esposa morreu na frente do filho. Tudo em nome de Deus, dentro da igreja adventista do 7º dia. E por que é que você acha que não vai acontecer de novo? Por que é que você acha que nós estamos isentos desses enganos? E quando eu terminei de ler o livro, queridos, eu chorei. Porque eu falei, Senhor, que desgraça. Que desgraça. E isso saiu em todos os jornais. E ela está presa até hoje. Ela está presa até hoje. Ela tinha 36 anos de idade. Tinha 2 filhos. Os filhos o governo tomou. Ela pegou prisão perpétua. Era para ela ter pegado pena de morte, mas Deus, em sua misericórdia, Ele foi tão bondoso que Ele não permitiu. E nós temos esse pastor, é o pastor Larry Evans. Quando isso aconteceu, queridos, a igreja não abandonou essas meninas na prisão, e eu achei isso tão fantástico. Porque ele foi na prisão vezes após vezes, anos após anos, porque elas queriam agora tirar a sua própria vida, porque é isso que Satanás faz. Ele te ilude. Primeiro ele te ilude, ele te beneficia. E depois ele causa uma desgraça na sua vida. E agora elas queriam tirar a própria vida. E o George Morneau, ele esteve na prisão com elas. E ouviu o relato delas, pessoalmente.
Ele gostaria até de ter levado um caderno para poder escrever, não permitiu. Mas assim que ele saía, ele e a sua esposa, eles relatavam tudo e pediam ajuda do Espírito Santo para que eles pudessem colocar da forma como elas contaram. E na prisão, queridos, ela era agora, os anjos que eram os amigos dela agora as atacavam, a perturbavam. Quando ela dormia, ela tinha aquela experiência, porque Satanás faz isso. É como se estivesse tirando o seu fôlego. E elas não tinham paz na prisão. E depois, quando eles foram lá visitar o pastor, elas voltaram a acreditar em Deus. Só que ainda, elas continuavam, volta e meia os espíritos iam lá e perturbavam ela. Isso é um alerta para nós, queridos. E ele escreveu uma carta para ela e falou assim: uma das coisas que dá acesso para Satanás agir na vida, na nossa vida do cristão, de quem conhece a verdade, é você pedir perdão por pecados que você já se arrependeu. E você clamou a Deus por perdão. E passa tempos e tempos na sua vida e você volta e pede perdão pelo mesmo pecado. Queridos, isso dá acesso a Satanás. Quando eu li isso, eu gelei. Porque eu já fiz isso algumas vezes. Porque Satanás, ele traz à sua memória lembranças de coisas que você cometeu lá no passado, mas que você já se arrependeu. E você pede perdão de novo. E pede perdão de novo. E às vezes você não entende por que Satanás está tendo acesso à minha vida. Porque eu estou tendo depressão, porque eu estou sendo oprimida. A depressão tem muito a ver, sim. As pessoas não gostam que falam isso. Eu sei que tem questões de saúde, mas depressão tem a ver com opressão espiritual também. Também. Agora abra sua Bíblia lá em Salmos. Estou acabando. E se você alguma vez já fez isso, você decora Salmo 115, 17. Deixa eu ver se é isso mesmo, desculpa. Salmos. Acho que eu anotei errado, mas se alguém lembrar, é aquele que fala que Deus ele não lembra mais dos nossos pecados, que Ele nos perdoou. Eu tinha separado aqui, mas eu acho que eu não anotei. Acho que tem aqui no livro. Mas ele falou para elas decorar esse salmo, e toda vez que Satanás trouxesse um pensamento na mente delas, dizendo que elas não tinham sido perdoadas, elas deveriam então citar as Escrituras, dizendo que Jesus, sim, as perdoou. E nós também devemos fazer isso, porque às vezes nós fomos, algum momento lá no passado, tão longe, e Satanás traz isso à tona, isso nos entristece, isso nos oprime. E a gente tem que levantar e fala em voz alta, Jesus me perdoou, e cita a passagem bíblica. Não deixe que ele, queridos, te oprima com isso. Hoje nós estamos no tempo de intercessão. Se você se arrependeu, seu pecado foi jogado aonde? Nas profundezas do mar. Agora, aqui esse texto. Está em inglês, eu não consegui traduzir. E é algo que está aqui também nesse livrinho da Nova Era, que também chama muito a nossa atenção. Mas vocês estão vendo ali em amarelo, qual data aparece? 2025. A gente tem várias coisas que podem acontecer em 2025. Inclusive, uma delas, que se levanta muita especulação, é a questão do projeto 2025, que tem a guarda do domingo. Agora, o que eu acho interessante é que nesse livro, aqui está a palavra hierarquia, aqui em cima. Depois ali de general, assembleia e hierarquia. E eu gostaria de ler um pedacinho desse livro aqui do Enganados pela Nova Era para vocês entenderem. O líder da hierarquia, um guia chamado Lord Maitreya. O que o mundo espera, queridos, é Maitreya. O mundo está sendo preparado para a nova era de Aquário, que já começou. Ela começou em 2020. Então, o mundo está sendo preparado para receber esse líder. Ele assume a função executiva ou o título de O Cristo.
Ele argumenta que a hierarquia está trabalhando em favor da evolução espiritual da humanidade no planeta Terra em todos os aspectos religioso, político, tecnológico, científico e cultural. Ensina especificamente que o guia Jesus está vivo no planeta, diretamente ocupado com o destino do cristianismo. Catolicismo? Não. O que eu li? Cristianismo. Com o que Satanás está ocupado? Cristianismo. Transmitindo por meios telepáticos ideias ao subconsciente dos líderes da igreja cristã. Só uma partezinha. Agora, esse texto aqui que você está vendo, ali está a data que ele foi publicado, em 1957. Por Alice Bailey. Quem sabe? Alice Bailey é o quê? Uma satanista, discípula de quem? Helena Blavatsky. Não estou dizendo que em 2025, porque a gente é uma revelação de um demônio, mas tudo indica que em 2025 a hierarquia ela vai se materializar. As pessoas vão o quê? Poder ver. E o mundo está sendo preparado para isso e está esperando isso. E você? Nós estamos nos preparando para resistir esses últimos enganos? Ou você está confiando em sonhos, impressões, na sua experiência? Você está confiando em milagres? Podemos confiar em milagres nos nossos dias? Não. Qual o meio que Deus deixou para a cura nos nossos dias? Não estou dizendo que Ele não pode fazer. Mas não é um meio que Ele trabalha nos nossos dias. Ellen White fala que não há segurança em acreditar nisso. E aqui tem uma imagem do... É bonito ou não? É o que eles dizem ser Maitreya. E você está vendo que ele está envolvido por luzes, e muitos sabem que a luz roxa tem muito a ver com a nova era, né? Então, nós temos que estar preparados também para resistir a esses ataques. E o último, prometo que eu termino. Nós vamos ter uma ressurreição especial. Isso está na Bíblia. E se Satanás fizer uma contrafação? Queridos, esse grupo recebeu na casa deles Esther. Esther está onde, queridos? No pó da terra. Satanás estava fazendo o quê? Uma contrafação. E se você vê Ellen White ressuscitada? Os profetas? Os discípulos? Se você não tiver firmado aqui, você vai acreditar na sua experiência, naquilo que Satanás pode pôr na sua mente, hipnose, porque é isso que ele usa, hipnose, porque nada dessas coisas aqui existem, é ele que causa aqui na mente da pessoa que foi para outro mundo, que saiu do seu corpo, não existe. Ele causa isso, ele tem poder para isso. E tem até a história de uma menina, uma família na França, para você ver como Satanás trabalha, e tem pessoas estudando sobre isso fora da nossa igreja. No carro, 3 pessoas. E aí eles viram 2 luzes na frente deles, com muitas cores. E a mãe estava dirigindo. E eles pegaram a câmera e começaram a tirar foto. Só que quando eles olharam para o lado, todos os carros estavam dirigindo normal. E eles estavam apavorados. Quando chegaram em casa, foram revelar as fotos. Era como se fosse 2, parecendo 2 lustres daquele que está lá no fundo. E aí, sabe o que esses estudiosos falaram? Esse ser tem o poder para criar o que na nossa mente? Uma hipnose. E se nós estamos com a mente enfraquecida, se estamos sendo intemperantes, se temos dado lugar na nossa casa para Satanás agir, você vai resistir? Não. Aí ela diz assim, quando ela terminou o livro, ela escreveu para o George Morneau. Ela diz assim, e ele, né, falando as palavras dela, e a esperança tanto de Sharon quanto de Débora, assim como a minha esperança que o leitor aprenda com a experiência delas sobre o poder de Satanás de enganar até mesmo os mais firmes de nós,
Agarremo-nos ao Espírito Santo para que possamos enxergar a distorção e transformação da verdade em erro perigoso. Porque no nosso meio, querido, Satanás vai usar a palavra de Deus. Ele vai usar a palavra de Deus. Só que ele vai distorcer. E a gente tem experiência no nosso meio de pessoas que estiverem em contato com essas pessoas que estão sob influências de anjos caídos. Muitos não gostam que eu fale isso, mas estão sob influências de anjos caídos. E elas mudaram a sua forma de ler a Bíblia depois que tiveram contato com essas pessoas. Isso é grave. É grave no nosso meio. E vocês vão ver mais coisas acontecendo no nosso meio. Muito mais coisas do que isso que eu estou falando. Eu gostaria de falar mais coisas, mas eu não posso porque está sendo gravado. Quem sabe numa outra oportunidade. Porque Satanás está operando milagrosamente dentro do povo da verdade presente. Não há segurança nisso. Há segurança nisso. A nossa experiência não pode sobrepor um assim, diz o Senhor. A nossa experiência não pode estar acima do que já foi revelado. Então, que cada um possa estudar por si mesmo, para que nenhum de nós sejamos enganados. Obrigada porque vocês me ouviram 5 minutos a mais, hein? Porque meu tempo aqui era 12:30. Que Deus abençoe cada um de vocês.